reunião eu vou ler uma mensagem do livro de José Carlos de Luca, Sempre Melhor. Jesus ensina que a vela não pode ficar debaixo do cesto. Ela tem de ser colocada no velador para iluminar a todos os que estão na casa. Nossa luz interior pode estar debaixo do cesto do complexo de inferioridade, do cesto de repleto de crenças negativas sobre os nossos talentos e capacidades. Tire sua luz desse cesto e ponha bem alto. Deixa resplandecer diante dos homens como ensina Jesus. O mundo precisa da sua luz, precisa de você. E somente seremos felizes quando a nossa luz estiver brilhando. Vale dizer, quando estivermos movimentando as nossas forças na realização dos talentos que Deus concedeu a cada um de nós. Não deixe que a dor e o sofrimento apaguem sua luz. Saiba antes que é a sua luz brilhando quem vai tirá-lo do sofrimento. Então, com essa mensagem, convido a todos para elevar o nosso pensamento a Jesus, para que Jesus faça parte da nossa vida, esteja sempre presente no nosso coração, na nossa alma, no nosso caminho, pois Ele é o caminho que nos ensina, que nos ama, que nos prepara para termos uma vida saudável. E a doutrina espírita nos ajuda muito, esclarecendo, nos abençoando e nos dando muita força para sermos melhores. Melhores de quando estivemos aqui na Terra em outras encarnações. Que Deus abençoe a todos nós aqui presentes, a todos os nossos familiares e amigos. Que assim seja. Que assim seja. Então, o palestrante da noite hoje é o Luciano Martins, de Rio Negro. Que Deus te abençoe, te ilumine e fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Para nós é sempre uma honra poder ocupar a tribuna espírita, em especial nessa noite aqui na cidade de Itaiópolis, uma noite fria, não muito convidativa, mas para os hercúleos, para os guerreiros que procuram a cada dia ser um pouco melhores, né? Tem a oportunidade de buscar uma casa espírita e buscar a sua transformação. Na noite de hoje, em breves minutos, vamos procurar trazer junto aos amigos a respeito do título que encontra-se aqui, né? Conquista da paz. É uma situação que nos dias de hoje é bastante convidativo, porque todos nós encontramos-nos num turbilhão de emoções, de situações, de condicionamentos em que atrapalha o nosso desenvolver. Muitas vezes buscamos o conhecimento, temos o conhecimento, mas não conseguimos concatenar aquilo para que isso possa fazer parte da nossa vida. Tanto que, há um tempo atrás, eu tinha um outro estudo a respeito da busca pela paz. Mas dentro do contexto e até o entendimento, porque nós vamos desenvolvendo as nossas reflexões, os nossos conhecimentos, eu busquei e não achei a paz. Porque quando nós buscamos, ou até mesmo encontramos ela em determinados momentos, mas não a conquistamos,
Porque a conquista quer dizer que o quê? Ela é minha. Enquanto eu não tiver esse objetivo, essa diretriz, fica muito difícil a gente poder ter ela sendo trabalhada no nosso dia a dia. É interessante que isso é uma preocupação de nós, seres humanos, desde o princípio dos tempos. Inclusive existe uma narrativa de uma assembleia que os gregos já falavam há muitos séculos atrás, em que nessa assembleia os deuses se reuniram. E eles gostariam de presentear nós humanos, seres humanos, com alguma coisa fantástica, maravilhosa. Mas nós deveríamos dar valor a esse tesouro que eles queriam nos dar. Para tanto, essa assembleia decidiu, vamos esconder em algum lugar, para que os seres humanos procurem ela e quando acharem, valorizem-a. E dentro daquela assembleia surgiram algumas ideias, como por exemplo, vamos esconder no fundo do mar esse tesouro fabuloso. E naquelas narrativas, um deles já falou, mas não vai adiantar muito, porque o homem é inteligente, ele vai desenvolver a sua inteligência, a sua criatividade, ele vai trabalhar em cima disso e já ele vai descobrir esse tesouro. E como ele é rápido nessas situações, ele não vai valorizar. E aquela assembleia continuou a discussão, procurando aonde esconder. Quando mais um disse, que tal escondermos no infinito universo, no espaço? E rapidamente outros já falaram, mas se o homem é inteligente o suficiente e criativo para buscar esse tesouro no fundo do mar, daqui a pouco ele vai desenvolver artifícios, veículos, para encontrar isso no universo, e também não vai dar o devido valor. E aquela assembleia, por muitos dias, trabalhou aquela ideia, até que alguém chegou ao consenso e disse, e que tal escondermos esse tesouro no íntimo do ser humano? Para que ele, quando tiver o seu consentimento, quando ele tiver a sua madureza, quando ele realmente sentir a necessidade e conquistar o seu íntimo, ele terá esse grande tesouro. E esse tesouro é a paz. Para tanto, nós discorremos algumas situações a respeito dela. A paz não é sobre o lugar que você mora, é sobre o que mora dentro de você. Então, essa narrativa dos deuses gregos nos faz convidar ao pensamento, porque muitas vezes nós procuramos a paz nas coisas supérfluas do nosso dia a dia. Eu vou ter paz o dia que eu conquistar isso. Eu vou ter paz o dia que eu conseguir o meu carro zero. Eu vou ter paz e tranquilidade o dia que meus filhos estiverem formados. Eu vou ter paz a hora que eu tiver uma aposentadoria satisfatória. Eu vou ter paz a hora que eu me desvencilhar dessa doença que tanto me aflige. Olha só quantas situações vão nos aparecendo. Se nós trabalharmos a busca pela paz, ou a nossa tão sonhada paz, através dessas situações fora, nós não vamos encontrá-la. Nós precisamos, como diz a narrativa, procurar ela dentro de nós. E para tanto, nós temos que ter essa madureza. E essa madureza nós vamos encontrar através de colocar em prática tudo aquilo que nós conhecemos. Como seria bom eu chegar aqui, para mim, vou dizer, com um manualzinho pronto de como conquistar a paz. E se nós formos analisar, esse manual existe. Só que nós precisamos segui-lo, lembrá-lo. A nossa doutrina espírita é rica em tópicos para que nós possamos alcançar isso. Só que nós precisamos nos predispor. Essa conquista não é da noite para o dia.
Tanto que essa narrativa vem de quantos milênios atrás. Outra situação que nós muitas vezes não entendemos: você não me deixa em paz. Marido, mulher, os filhos. Como se alguém tivesse condições de nos dar a paz. A paz é conquista individual. E nós não podemos confundir passividade, sermos com paz. A passividade, ou não fazer nada, é uma pessoa sem ação. O pacifista, aquele que busca essa paz íntima e verdadeira, é alguém de ação. É alguém que busca, que faz, que trabalha por aquilo. Então, nestes breves instantes, eu vou trazer algumas situações, algumas colocações que muitos de nós vão dizer: puxa, mas eu já sabia disso. Sim, mas é um combo que nós temos que trabalhar diariamente. Nós vemos que os estoicos, o estoicismo, que é uma diretriz filosófica, ela desde há milênios convida os homens a essa situação. A você poder estar envolto em um mar de turbilhão e estar bem com você. Tudo está explodindo à sua volta. Não quer dizer que você com isso vai ser passivo, mas você vai ser alguém de ação, mas com o seu íntimo sadio, conquistado dentro dessa paz. Entendo que a paz não é o indivíduo simplesmente fechar os olhos e dar as costas para tudo que está acontecendo. Não. É o estar no meio da batalha e ter as coordenadas necessárias para ajudar a minha pessoa em primeiro lugar e depois todos aqueles que estão à minha volta. Só que nós somos muito renitentes. E muitas vezes nós confundimos algumas situações que nos são cabíveis, como, por exemplo, o autoconhecimento. Nós achamos que nos conhecemos, mas muitas vezes nós criamos uma falácia, nós criamos um compêndio nosso, que nós acreditamos ou gostaríamos que ele fosse assim, e nós nos iludimos. Nós precisamos saber quem nós somos realmente. Saber quais são as minhas limitações, quais são as minhas virtudes, os meus potenciais, porque todos nós temos. Estávamos anteriormente conversando a respeito da diversidade de crianças e inteligências que aparecem hoje, que hoje estão sendo conhecidas e compreendidas, que há tempos atrás eram tomados como idiotas. Não no sentido pejorativo da palavra, mas sim como uma pessoa atrasada. Falávamos de Einstein. Einstein, até um tempo, foi considerado um aluno medíocre. Então, todos nós temos esses potenciais, mas nós precisamos nos conhecer. Práticas conscientes. Nós nos condicionamos a fazer muitas coisas e dificilmente nós largamos elas. Por quê? Mas já estou aí com 50 e poucos anos, agora eu não vou mudar mais. Deixa para a próxima encarnação. Como se nós viéssemos na mesma situação e nas mesmas condições. Então, as práticas conscientes têm que começar agora. É um treinamento para que nós possamos nos condicionar a ser pessoas melhores. E, olha aí uma palavrinha que é de difícil as pessoas trabalharem. Aceitação. Aceitar as coisas que acontecem. Entender as coisas que acontecem. Essa aceitação é bastante subjetiva, porque também não é simplesmente deixar que tudo aconteça e não faça nada. Por isso que eu digo, o pacifista e o passivo têm a diferença.
O pacifista vai aceitar depois que ele não pôde mais fazer nada por aquilo. O passivo, deixa que aconteça. Deixa ou não, é bem assim. Então nós vamos trabalhar essas ideias. Eu gosto muito desta figura, essa pintura, desculpa, porque ela nos mostra uma realidade bastante interessante. Você sabe por que os dedos de Deus e de Adão não se tocam nessa pintura? Essa pintura é de Michelangelo. Uma pintura bastante antiga. E nós vemos aqui o esforço, né? Claro que isso aqui é simbólico, né? Aqui mostra-nos Deus segurado por todos os seus, digamos aqui, vamos traduzir para as nossas realidades, né? Deus com todos os espíritos superiores, né? Nos dando sustentação a Ele e a toda uma estrutura, para que nós possamos fazer a nossa parte. Todo mundo aqui esticadinho, o dedo de Deus esticado, e nós aqui, né, naquela meia vontade. Então, por isso que nós precisamos entender que depende muito da nossa posição. Quão poucos de vós fazem esforços. Então, a primeira situação é nós querermos. Eu quero conquistar a paz tão sonhada. Eu vou trabalhar para isso. E não simplesmente buscar ou fazer mais ou menos a situação. Hoje nós temos muito disso em todas as áreas, né? Nós vemos a dificuldade que as pessoas se encontram em realmente fazer um serviço de mérito. Muitas vezes nós fazemos somente, né, o feijão com arroz, ali o que está no dia a dia, não vou fazer muito porque o outro não faz, mas daí nós caímos nessa situação. Então aqui, nós na doutrina espírita nos vangloriamos muito da nossa liberdade, né? Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Tenho? Tenho. Só que nós também vamos colher na mesma proporção que nós plantamos, que nós, né, usamos a nossa liberdade. Tem muitas pessoas, e também ele é um filósofo que não é 100%, né, porque ele tem muitas outras situações radicais, mas Immanuel Kant, essa frase dele eu acho muito interessante e gosto de trabalhar ela. Você não é realmente livre quando você faz tudo aquilo que quer. Você é realmente livre quando tem disciplina para fazer o que não quer. Porque fazer o que a gente gosta é muito fácil. A gente gosta de ver, por exemplo, aqui, já vamos dar um exemplo nessa noite aqui, uma noite fria, né? Quantas pessoas não vieram? Puxa, é chato, né? Frio, é desagradável e tal. Eu não quero ir lá. Mas quantas pessoas vieram aqui porque tá frio, tá desagradável e tal, mas eu vou porque é necessário. A gente vê nos nossos esforços físicos, né? Que hoje está muito em voga, né? O condicionamento. Boa parte das pessoas faz até um determinado tempo. Por quê? Porque é chato, é ruim, é doído. Você acha que o quê? Que você sair para acelerar o coração, para fazer ficar faltando ar, judiando da musculatura, né? Judiando no sentido, né, primeiro para ela poder se recompor. Para que você possa ter um ganho necessário, né, é fazer aquilo que nós precisamos ser feito e não simplesmente aquilo que eu quero. E dentro dessa busca, da conquista da paz, nós temos que ter isso em mente. Tá? Muitas vezes nós vamos ter que fazer o que nós não queremos, mas é necessário. E isso é difícil das pessoas entenderem nos dias de hoje, principalmente porque eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Que ter. Então, quando nós trabalhamos muitas vezes somente o que nos é fácil, o que nos é, entre aspas, de direito,
e não fazemos aquilo que é necessário para um bem comum, para o nosso próprio bem, não vamos nem até expandir para o bem comum, mas para o meu próprio bem, é muitas vezes coisas desgastantes. A paz é construída com esforço e para ser preservada, porque nós temos momentos de paz. O problema é nós conseguirmos conservar ela. O dia que nós estamos, que nem aqui, podemos dizer que estamos em paz? Estamos. Estamos escutando alguma coisa proveitosa, estamos bem agasalhados, estamos numa casa coberta, o frio está lá fora, pessoas agradáveis. É uma determinada paz? É. Mas será que nós conseguimos sair daqui e ter a mesma? Chegar lá em casa, encontrar fulano, beltrano, ou mesmo amanhã, os boletos para pagar, as situações, cada um tem as suas. Então nós precisamos preservar essa paz que nós temos. Exige vigilância no bem e manutenção dos ideais elevados. É outra chave para que nós possamos trabalhar isso. Olha aqui, vigilância no bem, porque nem sempre nós vamos estar trabalhando da maneira positiva. E a manutenção dos ideais elevados, porque nós estamos em progresso. A cada dia nós temos conceitos diversificados e podem ser melhorados, e tem que ser trabalhados em cima disso. Então vamos aqui a algumas diretrizes. Mantenha a irrestrita confiança em Deus em qualquer circunstância ou diante dos demais variados e graves desafios. É uma situação que nós dizemos que acreditamos em Deus. Se Deus é perfeito, justo e bom, Ele não era. Certo? Senão não seria Deus. Seria qualquer outra divindade, intelectualidade, o que quer que chame, mas não seria Deus. Quando nós tivemos a oportunidade de reencarnar, Ele nos colocou no local mais apropriado para que nós pudéssemos o quê? Vencer. Querendo ou não, imaginando ou não, não gostando, é o melhor lugar que teríamos para isso. Segunda situação, se Deus, muitas vezes, Ele nos dá o que nós precisamos e não o que nós queremos. Por quê? Porque o que nós queremos, nós ainda somos falhos, somos equivocados, pensamos momentaneamente, somos ainda egoístas, temos diversas situações ainda infrutíferas. Agora, Deus não, Deus sabe certinho. Então, o que Ele nos dá é o que nós precisamos. Então, nós temos que trabalhar e filosofar a esse respeito para que nós possamos realmente colocar em prática isso no nosso dia a dia. Porque nós nos desesperamos e perdemos a nossa paz muito rapidamente. Por isso que ela não foi conquistada. Porque uma coisa que é conquistada, a gente não perde. A partir da hora que eu entender as situações que me são colocadas por Deus e trabalhar em cima delas de maneira como um pacifista e não como um indivíduo passivo, eu vou realmente dizer, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, e não somente da boca para fora. Cultive a paciência, considerando que existe um programa de natureza superior que estabelece e orienta os acontecimentos. Então, dentro dessa nossa situação de entender a Deus, compreender a Deus e aceitar, nós temos que entender que nós, dentro do nosso ser pacífico e não do ser passivo, nós temos que cultivar a paciência, considerando que existe um programa. Nós não viemos aqui simplesmente jogados à sorte nossa. Esse programa existe e nós temos que trabalhá-lo de maneira
paciente, entendendo e fazendo o que está ao nosso alcance. A partir da hora que eu fiz o que está ao meu alcance e não aconteceu como eu gostaria que acontecesse, precisamos entender que deve ter um propósito em cima disso. Então, essa nossa filosofia em cima, o pensamento em cima desse diagnóstico de situações que não nos ocorrem, situações difíceis. Eu oro todo dia a Deus, Luciano, para que isso aconteça. Mas ore também pedindo a Ele que, se for para o meu bem, e se não acontecer, eu entenda que não é para o meu bem. É fácil? Não, não é fácil. Eu tenho passado por algumas situações em que eu peço orientação, mas toda vez que nós pedimos, vou falar o meu caso, a gente pede a orientação a Deus e ajuda a Deus, né? Tomara que Ele me atenda, né? Porque eu acho que isso aqui é muito bom para mim. E não acontece. E não acontece de novo. E não acontece de novo. Se nós não pararmos e refletirmos essas diretrizes conscientes, a gente se revolta, ou a gente desiste, a gente não acredita mais. E de repente passa-se um bom tempo e não acontece aquilo e acontece uma outra situação. Daí a gente olha, meu, que vergonha, né? Que vergonha, porque eu discordei de Deus, né? Titubeei, achei que ele estava errado, que ele estava talvez, né? Poxa, vai ver, não fui uma pessoa tão boa, né? No passado, está me castigando. Deus não castiga. Deus nos ensina. Então, quando nós começamos a despertar para esses conhecimentos, eu estou falando alguma coisa aqui que alguém nunca ouviu ou não conhece? Não. Simplesmente, nós temos que todos os dias trabalhar isso, trabalhar o que nos é, por isso, aquela diretriz da Assembleia de Deuses. Onde é que está esse tesouro maravilhoso? Está aqui dentro. Só que eu preciso amadurecer, trabalhar aquilo que eu sei, dentro do que eu conheço e do que eu sou, para que eu possa, muitas vezes, aceitar depois de ter trabalhado, de ter buscado, batido na porta. A porta não abriu, busco, não achei. Mas quem sabe, e continuei. Não fiquei simplesmente na frente da porta, esperando que alguém abra. Eu bati, não foi aberto. Fazer o quê? Talvez seja uma janela. Vamos lá atrás. Permaneça receptivo ao amor, cumprindo os seus deveres, sejam quais forem as condições em que se apresente. Então nós dizemos que nós somos pessoas boas, ou pelo menos tendenciosas ao bem, enquanto tudo está bem. Senão o que muitas vezes nós fazemos? Nos revoltamos, nos vingamos. E muitas vezes reclamamos, né? Eu tenho uma amiga minha que fala lá, olha tudo que está acontecendo no nosso país, será que Ismael não está enxergando? De certa maneira uma brincadeira com fundo de verdade, né? Porque, Ismael não vai fazer nada com esse nosso país aqui? Ele não é o padrinho, o patrono do nosso país? Será que ele não enxerga tudo que está acontecendo? E será que nós enxergamos o que é necessário? Será que nós não precisamos passar por determinadas situações? Jesus está no leme. Jesus está no controle. Ismael é discípulo, é um trabalhador de Jesus. Você acha que se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, equivocada, já não tinha sido chamado, como foi chamado no princípio dos tempos do nosso país? Em assembleias? Né? Então, é nisso que nós temos que entender também. Nós somos muito receptivos, muito bonzinhos, muito bacaninhas, enquanto está tudo bem. Pisou no meu calo, né? Eu me transformo. Eu me transformando, o que acontece? Eu mudo a faixa. Se eu não trabalho no amor, cumprindo os meus deveres, o que vai acontecer comigo?
eu vou sair dos trilhos. Sair dos trilhos, onde é que está a paz? Que já não tinha sido conquistada, está perdida e enrolada. Vou ter que sair outra vez atrás dela. Reserve-se algum tempo diariamente para reflexão em torno da existência. A gente para muitas vezes no nosso dia a dia, e eu para mim eu digo, é difícil. A gente toda a vida correndo atrás, né, dos nossos valores. E será que são valores mesmo? Não, a gente tem as necessidades. Nós temos que suprir as situações materiais, mas a gente consegue um horário. Consegue sim. Você tem que cuidar do teu corpo. Tá? Você tem que cuidar, fazer o exercício, a alimentação. Você não arruma um horário para isso? E um horáriozinho, rápido, seja pela manhã ou à noite, porque eu tenho que parar para pensar, puxa, essa minha existência, o que está acontecendo? Eu enxergar o que, qual é o sinal, qual é a mensagem, qual é o aprendizado de tudo que está acontecendo nesse momento na minha vida. Quem é que vai fazer essa análise? A gente acha que vai acordar de manhã e vai lá estar um anjo da guarda, um emissário lá com um folheto, ó, vim aqui te contar o que está de errado na tua vida, o que você precisa fazer. Não, nós não somos marionetas. Nós não vangloriamos do nosso livre-arbítrio, então faça por merecer. Analise, trabalhe. Isso é o que os orientais muito falavam, né? A meditação. Seria interessante, tá? Você ter um tempo para meditação, e não precisa ser muito tempo, 10 minutinhos, bem feito. É parar. Ah, eu tenho que arranjar um lugar e colocar as mãozinhas viradas, colocar os pés lá, né? Tem gente que gosta disso aqui. Nós não precisaríamos, basta sentar numa cadeira, tá? Respirar fundo, parar e pensar. Estabeleça um roteiro íntimo para manter-se vinculado à transcendência. Hoje é um roteiro, tá? Nós estamos aqui programando uma situação que pode mudar a nossa vida. Conquistar a paz. Você acha que no turbilhão do nosso dia a dia a gente tem tempo para, me programar para isso? Eu me programo muitas vezes para me vingar de alguém. Não é uma programação? E por que eu não posso fazer uma programação para transcendência? Para que eu possa evoluir, ser uma pessoa melhor. Olha quantos planejamentos nós fazemos no nosso trabalho, nossa vida. O simples montar a lista para ir no supermercado é um roteiro de viagem. E por que não um roteiro para que eu possa ser um indivíduo melhor? Olha só, coisas básicas, simples, que todos nós sabemos. Faça do trabalho dignificante o valioso recurso de crescimento humano, social e intelecto moral. Aqui o trabalho, o que é o trabalho? O que a doutrina espírita nos diz sobre o trabalho? O que é trabalho? É sair cedo, ir trabalhar na loja, no comércio, toda ocupação útil é trabalho. Aonde eu estiver, eu posso fazer alguma coisa para esse crescimento humano, recurso social e intelecto moral. Aonde eu estiver, eu estarei aprendendo. Eu fui numa reunião ontem à noite em que o cara deu uma aula de história. Uma reunião, aprendi, intelecto, certo? Além da reunião social, o que me aconteceu? Crescimento humano. Trocamos ideias sobre história. Hoje não estamos trocando ideias e conhecimentos que muitas vezes estávamos conhecidos, mas esquecidos.
Não estamos trocando aqui atitude social, aprendendo, transformando a nossa moral e com isso o crescimento humano? Tá? Façamos isso, vejamos dessa maneira em todos os locais onde eu estou, na minha família, chega em casa, troca ideias, conversa. Vale a pena, pessoal, vale a pena. E isso faz com que nós estejamos mudando o nosso padrão vibracional. Porque tudo não é mágica. E Deus, quando faz, trabalha dentro das suas leis, que são perfeitas, justas e corretas. A partir da hora que eu trabalho essa minha evolução, esse meu perfil energético, tudo isso contribui para que eu conquiste a paz. Não se permita agasalhar ressentimentos, suspeitas infundadas, ciúme, despeito, ódio, porque envilecem o caráter e atuam como tóxicos destrutivos nos arquipélagos neurais. Acho que isso aqui eu nem vou falar porque não é conosco, né? Ninguém tem disso, né? Olha só quanta coisa. Então daí eu estou dentro daquela meu projeto de conquista da paz. E realmente eu estou me dando bem. Mas isso aqui acontece de vez em quando, uma vez por ano, ou sei lá quanto, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é terrível. Qualquer um desses ressentimentos, essas situações aqui, ó, tóxicos destrutivos, que trabalham nos nossos arquipélagos neurais. Isso aqui vai desestruturar a minha paz? Com certeza. Com certeza. Então, é nessas horas que acontecem essas situações negativas, incômodas, que vão ocorrer. Não tem como a gente dizer que não, nós estamos num planeta ainda imperfeito. É hora de nós colocarmos em prática aquilo lá. Puxa, eu acredito em Deus. Eu posso fazer alguma coisa nesse momento para evitar isso? Silêncio, quem sabe? Não revidar? Eu tenho várias situações que eu posso trabalhar, mas ele tem que estar o quê? Condicionado para que eu reflita isso. Eu posso fazer alguma coisa hoje a esse respeito? Não. Vou perder minha noite de sono? Por quê? E quanto nós perdemos noites de sono quando alguma coisa nos incomoda? E eu de madrugada posso fazer alguma coisa? Não posso. Mas o que precisa denota isso aí? Condicionamento, trabalho. Por isso é conquista e não somente busca. Olha só, por isso que a gente fica imaginando uma simples história, né, dos gregos a respeito da paz. Olha a preocupação desde os primórdios dos tempos. E a gente vê quão difícil é. Mas é possível? É. Pessoas conseguiram. Jesus, o nosso maior exemplo, veio aqui. Olha só como é que Jesus se comportava nas piores horas. E nós temos outros indivíduos, né? Você acha que na casa de Chico Xavier, o clima, ele nem sempre foi assim, mas de muitos anos para cá, podia estar caindo o mundo e ele sempre tinha uma boa resposta. Hoje eu não posso fazer, mas amanhã eu vou fazer, eu vou resolver. Então são esses exemplos que nós temos que seguir. Evite os pensamentos negativos, os de julgamentos severos em relação aos outros, que ressumam amargura e revolta. Nós vivemos em sociedade. Isso não tem, e o homem que se isola, ele se embrutece cada vez mais. Então não adianta fugir. Sei lá, se trancar lá numa caverna lá e deixar tudo para lá. Nós temos que aprender a viver com essas diferenças. O que nós não podemos é gravar em nós
essa revolta, essa angústia. Não sou eu que tenho que mudar o indivíduo, é ele que tem que mudar. Eu não consigo, olha a dificuldade que nós temos de nos mudar. Agora eu quero mudar o comportamento do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Eu vou sim trabalhar junto com ele. Eu vou procurar ensinar. Mas tem certas coisas que não estão mais ao meu alcance. E nem nós sabemos, uma criança a gente tenta estruturar ela até os 7 anos. A extremos, né? 13, 14 anos. Depois ali, como dizia o meu pai, é só oração. Né? Porque constrói-se o caráter. E ali, o que eu poderia ajudar, é claro que não vai ser tão valioso quanto nos primórdios. Mas dali para frente também é um indivíduo, é uma individualidade. Eu não tenho mais como pôr um cabresto e fazer com que mude. Eu posso sim trabalhar em conjunto, dar o exemplo. Né? Isso é uma coisa que, nossa, é fascinante quando a gente consegue ver isso com pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Eu tive uma situação que eu tive que, né, dar o exemplo, mudar uma determinada conduta para que eu pudesse carregar aquele que eu amo junto. E valeu a pena. Foi sofrido, doído, mas se eu não mudasse a minha conduta, se eu não desse o exemplo, autoridade só, grito, vai até um tempo, mas depois não. Agora, a partir da hora que você dá o exemplo, que você conquista a pessoa, ali são, como diz, né, as histórias da carochinha, né, os espíritos, como é que o pessoal tem um bonito lá? Esqueci agora. O pessoal tem mania de dizer, né, que são espíritos que vão caminhar o resto da vida juntos, né? Não, tem várias situações daqui que a gente transcende, mas não são exemplos que nos aparecem. Contribua com o mínimo que seja para que o mundo se torne melhor. Poxa, isso já quer demais, né? Eu não consigo nem arrumar minha casa, agora você quer que contribua com o mundo? O que é o mundo aí fora? Não é o somatório de cada um de nós? O que eu puder fazer de melhor no seio meu familiar, de trabalho, ou até mesmo a minha transformação, no contexto geral, vai ajudar. Vai ajudar sim. É um somatório, é uma progressão geométrica e não aritmética. O mundo é aí fora. Se não está bom quanto eu queria, é porque, né, as pessoas não estão contribuindo tanto. Mas nos locais onde a gente trabalha e pensa e as pessoas comungam do mesmo pensamento, o local é melhor. As coisas são melhores. Se eu quero a minha casa, a minha família melhor, comece por você, dê o exemplo. Ah, mas vai, as coisas mudam, com o passar do tempo mudam. Por quê? Porque você está dando exemplo, você está jogando energias, você está contribuindo, você está somando. O resultado vai aparecer, não é mágica. A gente sabe que matemática é uma ciência exata. O que eu somar, o que eu contribuir, vai dar resultado, sim. E olha aqui, ó, a nossa maior ferramenta fantástica. Faça da oração o instrumento sublime de comunhão com Deus. E nós, será que nós já aprendemos a orar? O que é a oração? É uma ligação com Deus. Eu tenho que descobrir a minha. Se tem lá, né, a senhorinha lá que pega um rosário e fica o dia inteiro e tem fé, ela acredita no que ele está fazendo, parabéns. O que move, o que nos chega a essa comunicação é o nosso coração, é o nosso sentimento. Eu gosto muito de conversar com o meu anjo da guarda, vendo que ele é alguém, não é um espírito perfeito, alguém melhor do que eu.
Só isso. Então, se eu já não sou grande coisa, mas ele é melhor do que eu. Então, quando eu preciso de alguma coisa, às vezes, o pessoal, quem me conhece, às vezes eu digo assim, pô, meu anjo da guarda, você coce, né? Se vire, se mexa. Nossa, mas você está falando assim, né? Ei, se ele é alguém parecido comigo, um pouco melhor, ele vai entender. E eu falei o quê? Pejorativamente, mas com o coração. Cara, tu precisa de ajuda? Me inspire. Né? Então, a comunicação com Deus, né? Jesus, me ajude do fundo do coração. É o que basta, eu não preciso de uma ladainha ou explicar tudo. Eu preciso sim ter essa ligação. Ele sabe dos meus sentimentos. Ele sabe o que eu preciso. O que eu tenho que entender é que se realmente eu preciso daquilo, o que eu estou pedindo realmente é necessário. Se o que eu quero realmente vai contribuir com a minha evolução, com a minha conquista da paz, ou vai me atormentar ainda mais. E olha as coisas que muitas vezes nós pedimos na oração, né? Vamos para lá uma TLC, uma telemania, trimania, sei lá o que. Puxa, bem que podia ganhar isso aí, né? Vamos lá, dá uma força aí, né, Jesus? Isso ia resolver minha vida. Será que ia? Daí você não ganha, né? Puxa, olha quem ganhou! O cara nem precisava. Quem diz, né? E quem diz que ele não precisava, não é um teste necessário para ele? Então, nesse sentido, a gente não tem que ser adivinho, ou nós somos co-criadores. Então, nós temos que entender a criação e compreender que ela é perfeita. Nós somos coadjuvantes, somos assessores. E com isso nós podemos progredir, evoluir muito, desde que nós venhamos a entender a nossa parte. Conhecer realmente essas pequenas diretrizes que trouxemos hoje, para que nós possamos no nosso dia a dia nos lembrar, né? Autoconhecimento, aceitação, a prece, entender que nem sempre tudo que me vem é o que me convém. E aí sim nós vamos poder começar a lograr êxito. Para encerrarmos a nossa fala, eu gostaria de... Todos conhecem a situação em que Jesus, né, foi... falam ressuscitar, né, Lázaro, né, mas eu não vou entrar aqui nos detalhes, né, mas é uma situação em que aconteceu com Lázaro, uma catalepsia, viu? Faltou a catalepsia. Então foi uma situação que ocorreu, né, necessária para ele passar por aquilo. E Jesus, né, e tinha uma amizade muito grande com as irmãs dele, né, e que pediram para ele, puxa, não podia fazer alguma coisa? Mas por que Jesus fez? Porque era possível, ele realmente não tinha morrido. Mas ele deixou 3 frases que eu acho fundamentais para essa nossa transformação, para a nossa renovação, para a nossa conquista da paz. A primeira, quando ele chega no local e pede, tirai a pedra. Então ele fala, tira a pedra. Ele estava lá, enterrado, né, como era comum naquela época, colocavam uma espécie de caverna e colocavam uma pedra na frente. Quando ele diz tirai a pedra, o que nós temos que entender para nós? Que quando há essa renovação de Lázaro, essa oportunidade dele de voltar ou continuar na vida, que é o nosso caso, seja numa reencarnação, seja num propósito de transformação, seja nessa busca da nossa, essa conquista da nossa paz, nós temos que tirar da nossa frente tudo que nos atrapalha, tudo que não nos convém. Essa pedra simboliza a situação que eu tenho que dar um basta. Chega de eu ter aquele meu jeito de ser,
Eu tenho que tirar essa pedra que atrapalha a minha evolução. Através do autoconhecimento, como nós falamos, eu tenho que entender o que essa pedra atrapalha a minha evolução e tirar ela. Seja a culpa, seja a falta de conhecimento, seja a arrogância, seja o que for, que nós tomemos isso como exemplo. Tirai a pedra. A segunda é até uma frase bastante, os professores aqui, sai para fora. É uma redundância. Mas realmente foi escrito isso para que desse significado. Sai para fora. O que é? Muitas vezes eu estou naquele meu mundinho e acredito que eu sou coitado, que eu sou injustiçado, que eu não devo passar por aquilo. Eu muitas vezes me aprisiono nas minhas limitações e eu não vejo que eu vim para a oportunidade da reencarnação para melhorar, para me transformar. Então eu tenho que sair para fora desse meu mundo, sair e trabalhar em cima dessa conquista da paz que eu tanto almejo. Talvez eu não conquiste ela por completo numa encarnação, mas eu estou conquistando a autonomia de trabalhar ela. Olha só. Então esse sai para fora é alguma coisa fantástica. E desligai-o, deixai-o ir. Quando nós falamos que a conquista da paz é individual, é de cada um, mas nós temos aquelas pessoas que nos são caras, que nós amamos e nós queremos ajudar. E muitas vezes elas estão nessa batalha ferrenha. Só que muitas vezes nós, em vez de ajudarmos, nós rotulamos. Esse aí não tem jeito. Esse foi assim e vai ser sempre assim. Então, essa mensagem de Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Ajude as pessoas que querem se transformar, que querem se melhorar. Se eu estou nessa busca, eu sei o quão difícil ela é. Eu sei que para o meu semelhante e para o outro também é. E como diz Joana de Ângeles, ninguém está trabalhando o coração do outro para poder saber se realmente ele está fazendo o máximo que pode ou não. Eu só posso dizer que alguma coisa a meu respeito. Eu não posso julgar o outro. E o deixar-o ir, o desligar-o, é com relação a esses nossos julgamentos com as pessoas, muitas vezes, que nós mais amamos. Então, que possamos trabalhar essas situações no nosso dia a dia. Que possamos refletir sobre tudo isso que foi trazido para nós, no nosso dia a dia, para que nós possamos, quiçá, o quão mais breve possível, conquistar aquele grande tesouro que com certeza está no íntimo de cada um. Era esta a mensagem que tínhamos para a noite de hoje. Agradeço a atenção de todos, desejando muita paz. Muita paz. Good.